Caríssimos irmãos, hoje nós celebramos a memória de Santa Helena, imperatriz, mãe de Constantino o Grande. De fato, a igreja nasceu em Jerusalém, se espalhou pelos territórios de todo o mundo de então, sempre perseguida, sempre incompreendida. Os pagãos pisotearam os cristãos em 10 sangrentas perseguições, especialmente levadas pelo império que queria reprimir a adoração de Jesus Cristo e queria obrigar os cristãos a adorarem todas aquelas divindades a quem o apóstolo chama de demônios. Mas, quando nós chegamos ao século IV, graças ao apostolado incessante, direto, familiar dos cristãos, um apostolado paciente, mais metódico, como bem demonstra o historiador e sociólogo Rodney Stark, a igreja havia já ocupado praticamente todo o Império Romano. Em todas as classes haviam cristãos. De tal modo que aquilo estava completamente fermentado pela presença de Jesus Cristo, pelos valores do Evangelho. Foi então que Deus, pela sua providência santíssima, fez com que um dos imperadores de Roma, num período em que o poder estava bastante dividido no império, assumisse o trono, Constâncio, que era marido de Helena, pagã como ele, mas que para assumir aquele posto teve que repudiá-la e teve que deixá-la aprisionada. Ela aceitou resignadamente tudo aquilo. Aceitou ser abandonada pelo marido, aceitou que o marido se casasse com outra, aceitou que ele levasse o seu filho único, Constantino. Até que o marido morreu e Constantino foi proclamado imperador de Roma. Então ele mandou buscar sua mãe e a proclamou imperatriz, mandou que lhe dessem o título de Augusta, mandou cunhar moedas em sua honra, moedas de ouro, e aquela que tinha sido humilhada foi exaltada. Acontece que, graças à influência de um cristão chamado Lactâncio, que estava sempre junto de Constantino, o seu coração começou a inclinar-se para o cristianismo. E aos poucos, ele se posicionou favoravelmente à religião cristã, sua mãe se converteu, foi batizada e se tornou uma cristã fervorosa. Uma cristã exemplaríssima, de uma humildade extraordinária, porque a ela agradava inclusive servir as suas servas, aquelas que estavam na sua corte, aquelas que a acompanhavam. Ela gostava de fazê-las sentar-se à mesa para que ela mesma as servisse, as ajudasse. E ela se tornou verdadeiramente uma cristã convertida. O seu filho, Constantino, não tanto.
Estava inclinado, mas ainda tinha muitos erros, muitos vícios, muitos pecados. Certa vez foi combater numa batalha e teve um sonho. Lhe aparecia uma cruz com a seguinte inscrição: In hoc signo vinces. Neste sinal vencerás. Então ele mandou colocar a cruz como a efígie, o emblema do exército. Embora o seu exército fosse mais fraco, fosse muito menos numeroso, ele obteve aquela vitória, e então ele, de uma vez por todas, resolveu conceder liberdade à igreja no Império. Foi o chamado Édito de Milão, no ano de 313. E depois disso, culto pagão que já estava desmoralizado em todo o Império, ninguém mais acreditava naquilo, foi definhando até que foi proibido. O Édito de Milão também fez isso, proibiu os cultos pagãos, os cultos aos outros deuses. E justamente nesse momento começou a fazer grande sucesso a heresia de Ário. Satanás, ele sempre vem com seus ataques para dividir a igreja. Então, mais uma vez, a influência de Santa Helena sobre seu filho Constantino fez com que ele permitisse a convocação do Concílio de Nicéia, o primeiro grande concílio, depois do Concílio de Jerusalém. Isso era muito importante porque era impossível juntar os bispos todos num lugar só, sem correrem o risco de serem mortos, se não houvesse uma autoridade que garantisse a sua segurança. Ele fez isso. E ali naquele concílio se dirimiu a heresia ariana e a igreja pôde voltar à pureza da fé católica. Jesus Cristo é Deus e homem. Tem duas naturezas, humana e divina, mas ele é consubstancial ao Pai. Ou seja, a sua pessoa é divina, como é divina a pessoa de Deus Pai. Ora, Santa Helena, depois do Concílio de Nicéia, atendendo o desejo do seu filho, já aos 80 anos de idade, foi a Jerusalém, a fim de construir uma igreja no Santo Sepulcro. Lá teve o mérito de encontrar a Santa Cruz de Nosso Senhor, apenas a haste horizontal, e de fato foi possível reconhecer, havia outras hastes no lugar, mas foi possível reconhecer a verdadeira, porque era aquela que fazia milagres, é aquela que operava prodígios. Então souberam que era a Vera Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. E depois ela voltou e morreu em Roma. Ora, queridos irmãos, nós vemos na vida de Santa Helena, na sua fé, na sua influência sobre o seu filho, Constantino, como a divina providência se serviu dela para que se preparasse o surgimento da cristandade, de uma civilização inspirada nos princípios do Evangelho. Santa Helena foi uma peça-chave da divina providência para permitir que isso acontecesse. E nós todos devemos olhar para ela e aprender dela este exemplo. Nós temos que, por todos os meios possíveis, influenciar a nossa sociedade para que ela siga os princípios do Evangelho. É muito impressionante como, na modernidade, os ateus, os anticatólicos, foram criando rótulos para inibir os católicos. Então, criaram, por exemplo, o rótulo do Estado laico. O Estado tem que ser laico.
é um laicismo cheio de paganismo no meio, cheio de religiões estranhas, todas misturadas, cheio de esoterismo, mas o Estado é laico. E assim querem inibir os católicos. Depois começam a acusar os católicos de serem integristas, porque querem influenciar o Estado com a fé. Outro rótulo, para inibir. Ou seja, não pode haver mais nenhum tipo de bloco cristão no mundo. Não. Só pode haver um bloco socialista. Se for a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, isso pode. Se for para fazer a pátria grande da América Latina, toda inspirada no comunismo, toda ela comunista, então isso pode. Eles podem ter os seus blocos. Eles podem ter os seus projetos. Mas os cristãos, se eles forem influenciar a sociedade, não, isso é horrível, porque a religião cega, a religião atrapalha, a religião fanatiza. E aí começam a aparecer esses criptocatólicos. Esses católicos que estão na política, mas são todos de meia tigela. Na hora em que precisam dar a cara por Cristo, se escondem, fazem os bons moços, né, e ficam lá negociando, e com a linguagem toda amanteigada para poderem se proteger, para poderem salvar a sua reputação. Não dão a cara por Nosso Senhor. Não combatem as leis iníquas, não combatem os erros que a igreja denuncia em sua doutrina. E muitas vezes nós mesmos, ao invés de defendermos o evangelho, o que fazemos é aderir a todas essas bandeiras que foram criadas para destruir a família, a sociedade cristã, as nossas tradições. Então nós aceitamos o discurso socialista, ecossocialista, o discurso da revolução sexual, o discurso de toda a política ambientalista louca, psicótica. Vamos engolindo isso tudo e vamos diluindo o evangelho em todas essas bandeiras politicamente corretas, em nome de um bem comum laico. Quer dizer, não existe mais o evangelho, a doutrina, não existe mais a filosofia cristã, não existem mais os princípios da doutrina católica. Só o que existe é um genérico bem comum, que é tão comum que não é bem, porque só favorece a hegemonia de quem já está no controle. Santa Helena fez o contrário. Ela soube influenciar Constantino para que este pudesse se inclinar por Nosso Senhor, pelo Evangelho. É claro que não faltam aqueles que acusam a igreja. Então dizem que a Igreja Católica, depois de Constantino, se perverteu. Ela se tornou uma instância de poder e quer influenciar os outros e as sociedades, etc, 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 etc. De fato, toda a revolução moderna consiste apenas em uma coisa: em tentar separar Roma de Cristo ou Cristo de Roma. Só isso. Eles tentam separar Roma de Cristo pelo paganismo louco. E querem impor esse paganismo ao mundo inteiro. E querem separar Cristo de Roma por esse tipo de judaização que existe hoje, até em muitas denominações,
e às vezes até em alguns grupos da igreja. Quer dizer que tem que tirar todo tipo de helenização, de romanização de Jesus Cristo para ele se tornar apenas aquilo que alguém chamava de o judeu marginal. Ele não pode ser o Pantocrator, o Deus Todo-Poderoso. Ele não pode reinar. Ele não pode ser o Basileu, o rei. Ele não pode ser o Dominus, o Senhor dos senhores. Ele tem que ser sempre alguém que está por baixo. Santa Helena uniu Cristo a Roma. E a união entre Cristo e Roma fez com que nascesse uma civilização cristã. Essa civilização, que desde a Renascença, esses parasitas da modernidade querem destruir, valendo-se para isso dos valores que ela mesma criou. Vamos pedir ao nosso Senhor a graça de que nós tenhamos a clarividência de perceber que não é possível separar nem Roma de Cristo, nem Cristo de Roma, de que nós queremos influenciar sim a ordem temporal e não há vergonha nenhuma nisso. Nós queremos que Jesus Cristo reine sobre o mundo inteiro e não há triunfalismo nenhum nisso. Muito pelo contrário, há nisto sim muito esforço, muito apostolado, muito sacrifício, muita oração, muita abnegação, assim como houve na vida de Santa Helena. Que nós possamos, inspirados no seu exemplo, combater pela civilização cristã, ao invés de querermos ser os bons mocinhos, os bons meninos desta nova ordem global que quer substituir a Igreja Católica. A Igreja Católica era um governo mundial que tinha influência sobre todo o Ocidente. Mas agora, os filhos das trevas querem a sua Igreja Católica à sua imagem e semelhança. O seu governo global, com a sua ética global, com a sua antropologia global, com a sua cosmologia global. E nesta já não há mais espaço algum para a Igreja de Jesus Cristo. Ele não pode ser rei. O rei tem que ser aquilo que eles estabeleceram como princípio. Ou seja, eles querem ser o corpo, o grande corpo, cuja cabeça será ninguém menos que o anticristo.